Olá, oitavo ano, espero que vocês estejam em casa, se cuidando. Vamos lá estudar um pouquinho espanhol. Nós vimos um pouco em sala de aula e vamos reforçar el pretérito pluscuamperfecto del indicativo. Um nome muito confuso, mas eu vou traduzir para uma coisa que também não fica tão fácil também quando a gente estuda português, mas é a mesma coisa, é o pretérito mais que perfeito do indicativo, certo? Mas ele em espanhol se torna mais fácil. Vamos aprender um pouco. Pretérito pluscuamperfecto dele indicativo. Ele sempre vai vir com o verbo auxiliar haver. O verbo haver vai sempre existir para se conjugar no pretérito pluscuamperfecto do indicativo. Ou seja, sim ou sim, se eu quero falar no pretérito mais que perfeito do indicativo, vou utilizar o verbo haver. Vamos lá. Yo había. Tu habías. Él, ella, usted había. Nosotros habíamos. Vosotros habíais. Ellos ou ellas habían. Aí agora como ficaria para eu conjugar os verbos nesse pretérito pluscuamperfeito? Verbo cantar, por exemplo. El verbo cantar. Yo había cantado. Então eu utilizo o verbo auxiliar, había, e conjugo o verbo cantar. Aí atenção para essa dica aqui. Todos os verbos terminados em AR, os verbos regulares, claro, porque depois a gente vai estudar sobre os verbos irregulares, mas por enquanto a gente fica só nisso. Os verbos terminados em AR vão terminar com ado, na conjugação do pluscuamperfecto. Então eu digo, yo había cantado, eu havia cantado. E atenção, verbo pretérito pluscuamperfeito, ele é na verdade um passado mais passado do que eu já falar naquele contexto ali. Por exemplo, llegué a la escuela. Já havia previsto mi horário de chegada. Eu cheguei na escola. Eu já havia previsto meu horário de chegada. Então, percebe como o pretérito perfeito, ele aconteceu, o pretérito pluscuamperfeito, ele ainda é anterior à minha chegada na escola. Então, eu cheguei na escola, mas eu já havia previsto a minha chegada na escola. Então, yo había cantado. Yo canto, pero já havia cantado. Eu já havia cantado ainda antes, ok? Tu habías cantado. Él, ella, usted había cantado. Lembra que é sempre a mesma terminação aqui. O que vai mudar é o verbo auxiliar haver. Nosotros habíamos cantado. Vosotros habíais cantado. Ellos, ellas habían cantado. Vamos lá. Verbo terminado em ER. ER. Yo había bebido. Verbos terminados em ER e IR vão terminar com ido sempre, certo? Verbos regulares, mais uma vez, porque a gente ainda vai estudar os verbos irregulares, ou seja, os que fogem dessa regra. Tu habías bebido. Él, ella, usted había bebido. Nosotros habíamos bebido. Vosotros habíais bebido. Ellos, ellas habían bebido. Ok? Lembra que sempre a mesma terminação, se for ER e R, é ido. Beber. Agora um verbo com IR. Mesma coisa, termina com ido. Yo había bebido. Tu habías bebido. Él, ella, usted había bebido. Nosotros habíamos bebido. Vosotros habíais bebido. Ellos, ellas habían bebido. Então,
Se você botou isso na sua cabeça aqui, essa fórmula das terminações, a R, R e R, você vai longe. Então não é tão difícil assim, só o nome que é um pouco complicado, né? Pretérito plusquamperfeito de indicativo. É isso, eu quero que vocês revisem um pouco e pesquisem, isso fica para casa, certo? Para vocês fazerem daí de casa. Pesquisem em casa outros verbos, outras conjugações no pretérito plusquamperfeito. Pesquisem assim, verbos no pretérito plusquamperfeito, e aí vocês vão encontrar, ok? Fiquem em casa, se cuidem, é isso aí. Valeu!